Olá, meus caros, uma boa noite para vocês, uma boa tarde, um bom dia, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje nós começamos então sobre o continente americano, algumas noções aí desse continente e eu vou focar em alguns pontos principais que é importante aí a gente revisar. Então, a primeira coisa importante que a gente precisa ter uma noçãozinha é, olhando para o mapa, ter uma noção de localização do continente americano. É nítido, observando no mapa, que de todos os continentes é ele que tem a maior extensão no sentido norte-sul, tá? E aí essa grande extensão norte-sul faz com que ele seja cortado tanto pelo Círculo Polar Ártico, pelo Trópico de Câncer, pela linha do Equador, pelo Trópico de Capricórnio. Só não é cortado, obviamente, aí pelo meridiano de Greenwich, tá? E também não é cortado pelo Círculo Polar Antártico, tá? Das zonas climáticas, então, o continente americano, parte dele está situado na zona glacial ártica, zona temperada norte, zona intertropical, que é entre os trópicos, né? E aí a gente chama de zona equatorial, essa área próxima à linha do Equador, mais ou menos 5 graus de latitude norte, 5 graus de latitude sul. Zona temperada sul do planeta, tá? Essas são as áreas então do continente americano. Algumas outras observações importantes aqui. Existem vários territórios no continente americano que eles ainda não são países independentes e eles pertencem, são possessões de outros países. Eu acho que uma das mais gritantes e tal é aqui a Groenlândia, que é o referencial no mundo para designar se é uma ilha ou não é uma ilha. Qualquer área circundada por água menor do que o território da Groenlândia é considerado ilha, tá? A Groenlândia pertence a um país minúsculo que fica aqui nessa região, que é a Dinamarca, tá? Inclusive o Trump fez uma oferta aí que queria comprar a Groenlândia deles, eles deram risada, tipo, fora de cabimento um negócio desse. Nós temos vários territórios aqui na América Central que pertencem ainda, né, para a Holanda, principalmente, é um dos países, ou para a França, ou ainda para o Reino Unido. E nós temos aqui no extremo sul as Ilhas Falkland, que pertencem ao Reino Unido, ou para a Argentina elas são chamadas de Ilhas Malvinas, numa guerra aí no início dos anos 80, onde a Argentina perdeu essas ilhas aqui para o Reino Unido. Então é importante que a gente tenha uma noção de localização dela, tá? Outro aspecto importante é sobre o relevo. Quando vocês estudam isso daqui lá na área de geografia A, com geografia física, vocês aprendem um pouquinho sobre as cores hipossométricas e as cores batimétricas. As cores hipossométricas são essas cores que representam a altitude do relevo. E ela sempre vem do verde, que seriam as mais próximas ao nível do mar, aí passando pelo amarelo, laranja, vermelho, marrom, até chegar às áreas de maior elevação. E aí as áreas de maior elevação no continente americano nós vamos ter aqui na porção mais ocidental do continente americano. Na América do Sul a gente tem a maior cordilheira em extensão do mundo, né, que é a cordilheira aqui dos Andes, e a maior elevação de todo o continente americano está aqui na Argentina, entre a Argentina e o Chile, que é o Monte Aconcagua, que são quase 7.000 metros de altitude. Então, isso aqui são áreas de dobramentos modernos, onde a placa sul-americana colide com a placa de Nazca. A placa de Nazca está entrando no interior da Terra, enquanto que a placa sul-americana está dobrando. E essa dobra aqui é que forma a Cordilheira dos Andes. Então, é um movimento convergente do tipo de subducção, tá? Onde uma placa desce, a outra sobe. E aqui na América do Norte, em especial, nós vamos ter a chamada Cordilheira das montanhas rochosas, tá? As Rock Mountain. E aí elas vêm desde o extremo norte aqui da região do Alasca, passa pela parte ocidental do Canadá e Estados Unidos e também adentra no território mexicano. É interessante você também observar que esses nomes eles vão variar aqui, vão aparecer vários outros nomes para formações menores aqui próxima no entorno. E essas linhas vermelhas que aparecem aqui nesse mapa são os divisores d'água, os grandes divisores. Imagina que se chove exatamente aqui em cima, parte dessa água vai escorrer para o Pacífico, uma outra parte para o Oceano Atlântico, ou ainda aqui a gente consegue perceber aquilo que iria para o Oceano Ártico.
As cores que medem a profundidade dos oceanos, a gente chama elas de cores batimétricas, e elas variam desde o azul, aliás, desde o branco, que seriam as cores mais rasas, tá? Até um azul mais intenso, um anil, que representam as maiores profundidades aí do continente. A maior dessas fossas que nós temos aqui está na região de Porto Rico, que é a fossa de Porto Rico, que são quase 7 ou 8 mil metros, 7 mil metros de profundidade, mais ou menos, aqui dessa região, tá? Então, só para a gente ter uma noçãozinha aí de geografia física. Um outro aspecto importante é que o continente americano como um todo, ele pode ser dividido de várias maneiras diferentes, dependendo do critério que você utilize. Do ponto de vista fisiográfico, ou seja, pela localização aí do continente, ele pode ser dividido de 3 formas possíveis, tá? A América do Norte, que é Canadá, Estados Unidos e México. A América Central, que ela é essa partezinha que liga aqui a América do Norte à América do Sul. Esse trecho pequenininho aqui, ó, com alguns países, nós chamamos isso aqui de istmo, tá? Que liga essas duas Américas. E a América Central também faz parte dela, esses países que são ilhas aqui. Só que esses países banhados pelo Oceano Atlântico aqui, toda essa região aqui, também é chamado de Caribe, tá? Então, o Caribe é essa região da América Central, tá? E aí vai pegar a água do Caribe, as águas do Caribe, vão pegar desde os países do norte da América do Sul, como parte aqui, obviamente, do México e dos Estados Unidos. E a América do Sul, que é formado por esses 13 países aqui, onde o Brasil é o maior deles. Para melhor estudar essas divisões, aí tem essa que é a localização geográfica, tá? Nós temos uma outra forma de dividir que não é mais, você pode observar aqui que mudou um pouquinho os critérios do mapa, olha, América do Norte, e eu vou frisar sempre, o México faz parte da América do Norte, tá, gente? Aí América Central, América do Sul. Essas ilhas aqui, ó, no cantinho, são as Ilhas Galápagos, e elas pertencem para esse país aqui que é o Equador. Elas são muito famosas em função de uma expedição do Charles Darwin aqui na metade, mais ou menos, do século XIX, quando ele esteve aqui, onde vai ser extremamente importante os estudos que ele faz nessas ilhas para chegar até a publicação do livro de 1859, que é a Origem das Espécies. Nesse outro mapa, que nós temos aqui à direita de quem está observando essa tela, nós temos critérios diferentes para fazer essa divisão. E aí, esse mapa 2 é o que a gente chama de divisão da América em função da língua e uma divisão cultural, basicamente, que é como se deu o processo de colonização. E aí, bom, nós vamos ter duas Américas, a América anglo-saxônica e a América latina. A América anglo-saxônica vem dos anglos, os ingleses principalmente, e os saxões, tá, que colonizaram toda essa região, e o restante da América ali que teve uma outra forma, que basicamente foi por Portugal e Espanha, a sua colonização, nós chamamos então de América Latina, porque o português e o espanhol, assim tá, como o francês, o romeno e o italiano, são línguas que derivam ou evoluíram a partir do latim. Tá? A mais nova de todas essas línguas que se originaram do latim é a língua portuguesa, tanto que ela é dita como ela é a mais nova flor do Lácio. Lácio é justamente essa região onde que teria nascido aí o latim, que vai dar origem a todas essas línguas, tá? Então, da mesma forma como eu falei para vocês para a Europa, é importante que você saiba olhar para esse mapa, que você saiba localizar basicamente todos os países do continente americano, ou pelo menos a maior parte que você conseguir. Lembrando que a chance de ser cobrado em prova é os países que a gente está com acontecimentos que estão na mídia no nosso dia a dia. Eu lembro aí de alguns anos atrás, alguns anos, tipo 3 anos mais ou menos, que nós tivemos acho que foi aqui na FEPAR que caiu essa questão, não tenho bem certeza, ou do Pequeno Príncipe, não me recordo agora, onde a questão inteira era sobre Venezuela. Só que todas as afirmativas, todo o texto falava
todas as informações verídicas sobre a Venezuela. E aí ele colocava um mapa da América do Sul ali, mais ou menos, e pedia, olha, e colocava um número dentro de cada um dos países e perguntava, olha, desses países, que essas afirmações dizem respeito, qual deles é o indicado no mapa? 1, 2, 3, 4 ou 5? Ou seja, a questão, na verdade, não precisava saber nada sobre a Venezuela, a não ser aonde que a Venezuela fica no mapa. Então é bem importante a gente ter uma noção sobre essas condições. Então vale a pena pegar um atlas aí, dar uma olhadinha para você ter uma noção da localização. Na aula de hoje, que é essa primeira parte da América que a gente vai discutir, basicamente a gente vai falar sobre a América do Norte. E aí a América do Norte ela é composta por 3 países basicamente. O Canadá, que tem uma população de aproximadamente 38 milhões de habitantes hoje. Os Estados Unidos, com uma população de aproximadamente 334 milhões de habitantes. E o México, com uma população de aproximadamente 127 milhões. Só para a gente ter uma noção, a América inteira tem cerca de 1 bilhão de habitantes hoje. E para situar uma comparação com o Brasil tem por volta de 212 milhões de habitantes. Ele é o segundo maior país do continente americano em população e hoje o Brasil também ele é o sexto maior do mundo em população. O ano passado, em 2019, o Paquistão ultrapassou aí a população brasileira. Eu vou chamar a atenção para vocês aí de todos esses países que a gente vai conversar um pouquinho, que é o seguinte. Eu quero que vocês observem então que esse país aqui coberto de branco é a Groenlândia, que pertence para a Dinamarca. Aqui é a Islândia, só que a Islândia, que é um país independente, pertence para a Europa. Aqui esse conjunto de ilhas, ó, que forma esse arco aqui, ó, se chama Ilhas Aleutas. Elas pertencem aí ao Alasca, que é um estado dos Estados Unidos. Essa porção aqui não é América, isso aqui se chama Rússia, e esse caminho entre a Rússia e o Alasca, isso aqui a gente chama de Estreito de Bering, que é onde teria passado as populações que migraram para o continente americano, pelo menos uma das teorias, tá? Essa região aqui que forma uma palmeirinha de lagos, ou alguns outros lagos aqui do lado, são chamadas regiões dos Grandes Lagos, que é o berço da civilização americana, da industrialização americana, tá? Essa região aqui, ó, essa tripinha aqui é chamada de Baixa Califórnia, só que tudo isso aqui pertence para o México. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, tá? Só que essa parte que se chama Golfo, tá? Que é essa entrada do oceano aqui, ó, tá? Que como fosse absorvido pelo continente, isso aqui a gente chama do Golfo. Então, o Golfo do México, o Golfo aqui da região do Texas, Estados Unidos, que é uma região petrolífera extremamente importante, tá? Que é sobre isso que a gente vai frisar um pouquinho. E aqui é essa península, que é essa entrada do continente no oceano, como fosse um pir aqui. Isso aqui é a região que a gente chama de Flórida, tá? Que eu brinco e chamo de 28º estado brasileiro pela quantidade absurda de brasileiro que vive lá. E aí a gente consegue perceber também pelo dobramento aqui do relevo, né, que essa parte ela é bastante acidentada, tá? E nessa imagem também, que é um dobramento moderno, ou seja, pelo choque de placa tectônica no período terciário, que é o primeiro período da era Cenozoica, que é a era que a gente vive aí, que é dos últimos 65 milhões de anos. E aqui há um dobramento antigo também, ó, que se chama Apalaches. É nessa região aqui do continente americano, nos Estados Unidos, que nós vamos ter o início da chamada colonização dos Estados Unidos, que são as 13 colônias, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso daqui, tá? Então, só para a gente ter uma noção dessa população. Então, aqui a questão de geografia física, de novo, essa subdivisão do relevo. Eu quero que vocês observem aqui, principalmente, que cai muito em prova, os montes Apalaches, que são dobramentos antigos. Eles dificultaram a entrada dos primeiros colonizadores americanos aqui vindos da Europa para o interior do continente, por isso que as colônias vão se dar basicamente no litoral dos Estados Unidos. O relevo, no primeiro momento, vai ser um empecilho para migração ou para marcha para o oeste. E aqui também eu tenho essas montanhas rochosas, tá?
que é uma outra grande barreira para os Estados Unidos. E na região central dos Estados Unidos, eu queria que vocês observassem então que eu vou ter uma área elevada no ocidente, uma outra área no oriente, e aqui no meio, dá para ver pelo caminho dos rios, que é o Mississippi, Missouri, nós vamos ter a chamada planície central dos Estados Unidos. É importante que a gente tenha uma noção dessa ideia da geografia física, porque quando a gente fala do desenvolvimento econômico da agricultura, vocês vão ver, e a gente já viu isso aqui no passado, em aulas passadas sobre a agropecuária, que a planície ela favorece a questão da mecanização do campo, tá? E também essa região aqui, a gente chama isso aqui de corredor aí dos tornados nos Estados Unidos. As massas de ar frio e seco que vêm do norte para o sul, que se chocam com as massas de ar quente e úmido que vêm do sul para o norte. E aí toda essa região aqui, principalmente de Oklahoma, é a região dos tornados. Quem já assistiu aí Alice no País das Maravilhas sabe muito bem do que eu estou falando, ok? Então vamos dando prosseguimento. Primeiro desses países que a gente precisa ter uma noção bem de leve, pelo menos, é o Canadá, que é um país que tem uma independência extremamente recente, é de 1867, então fez 150 anos aí recentemente, hoje 153. O Canadá está entre aí os maiores países do mundo, segundo maior país do mundo, né? Só que tem um detalhe, o Canadá, que tem uma população aí de quase 38, 37, 38 milhões de habitantes, ele é um país gigantesco em área, mas com uma população muito pequena. E a gente já vai ver aí que a maior parte dessa população vive no estado de Ontário, tá? Que é onde eu tenho as maiores cidades do país, tá? Ou pelo menos a maior delas, que é Toronto, e a cidade de Ottawa, aqui, que é a capital administrativa do país. Ela é dividida em alguns estados e também territórios, tá? Do Canadá. E é importante que a gente tenha uma noção um pouquinho sobre algumas coisas, então, dessa divisão aí com o Canadá. Primeiro que o Canadá, ele é um país que oficialmente tem aí pelo menos duas línguas oficiais, que é o francês e o inglês. A região do Quebec, aí, que é essa região de verde forte, aqui é onde tem uma população predominantemente francófona, ou seja, que fala francês como primeira língua. E conforme você sai dessa região e vem para outras regiões que foi de ocupação inglesa, nós vamos ter aí como principal idioma o inglês, tá? Mas os dois idiomas, o francês nessa região do Quebec e o inglês, são idiomas oficiais do Canadá. Se vocês visitarem o Canadá um dia, vocês vão ver que em toda a documentação oficial do país, ela é sempre dada em dois idiomas. Tanto que essa parte da população francófona tem uma chance muito grande de desaparecer aí ao longo das próximas décadas, ou pelo menos de diminuir bastante, e há toda uma política no Canadá que precisa desesperadamente de imigrantes, tá? Mas lembrando que é migração qualificada, que é para você morar nessa região aí do Quebec, para uma região que fale francês. Então, se você tem pretensões de migrar, talvez para o Canadá, uma dica que eu dou fale inglês, saiba inglês, estude o máximo possível, mas também faça curso de francês, que isso vai ter aí uma importância bastante significativa na hora do início do processo de imigração, tá bom? Um outro aspecto importante aqui, que é essa costa ocidental do Canadá, aqui fica a Colômbia Britânica, que é essa região, onde tem a cidade de Vancouver, que é uma cidade também extremamente importante, que é uma das maiores cidades do Canadá no sentido de importância portuária. Daqui que saem os produtos canadenses, mas também entram os produtos que são importados pelo Canadá. Tá? Aqui o estado de Alberta, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é um estado, assim como a Colômbia Britânica, que se destacam por uma grande quantidade de petróleo, gás natural, que vai ser extremamente rico essa região. E também aqui essa região que equivale às montanhas rochosas nos Estados Unidos, né, ou toda essa região, ela tem água, onde o Canadá exporta água para abastecer essa área dos Estados Unidos, que é uma área extremamente árida. E essa água vem do degelo aí aqui das montanhas rochosas. E aqui é a região dos Grandes Lagos, que é onde a gente vai ter o maior parque industrial também canadense, uma população extremamente significativa. No Canadá, não sei se vocês sabem, por mais que ele seja um país independente,
ele é uma monarquia constitucionalista, só que ele é um pouquinho diferente. Por quê? O Canadá faz parte do Commonwealth, que é um grupo de 16 países que tem como chefe de Estado a Rainha Elizabeth II. Só que no Canadá, eles têm um sistema parlamentarista. Lá eles têm um chefe de governo, que aí é eleito, obviamente, tá, por tempo indeterminado, enquanto ele tiver maioria nas eleições. No caso, Justin Trudeau, que hoje está com 48 anos, ele faz aniversário dia 25 de dezembro, ele é o primeiro-ministro do Canadá. Então, ele realmente é o cara que exerce um poder, mas há um representante da Rainha Elizabeth no Canadá, e é ele que aprova, digamos, mas ele é aprovado por esse representante da Rainha, obviamente, mas na verdade ele só diz sim para aquilo que o povo já decidiu nas urnas, porque é uma democracia. Então, oficialmente, a Rainha Elizabeth é a chefe de Estado do Canadá, tá? Mas chefe do governo, que é quem verdadeiramente exerce o poder, é o primeiro-ministro, que é o Justin Trudeau, aí que é o primeiro-ministro, então, canadense. Só para a gente deixar claro, se você pegar o dólar canadense, ou a moeda deles, você vai ver que tem lá a figura da Rainha Elizabeth, que até o inglês que se fala no Canadá é o inglês britânico, então as normas ortográficas, por algumas palavras que são diferentes do inglês americano e do inglês britânico. No Canadá, a ordem tal é seguir o inglês britânico, tá? Porque é o inglês da rainha que se fala no Canadá. Algumas coisas importantes que a gente tem que ter noção é que a maior parte do Canadá é desabitado, tem uma densidade demográfica de 3,3 habitantes por quilômetro quadrado. Mas não é porque não tem ninguém morando nesses lugares, gente, que não tem importância. Às vezes a riqueza está no subsolo. Só um detalhe importante aqui que eu esqueci de falar do Trudeau, ele tem graduação na área de literatura, tá? Fez bacharelado em várias outras áreas, mas ele tem um mestrado em geografia ambiental, já que o Canadá é um país que se destaca bastante pela riqueza ambiental de seus territórios, área de proteção ambiental, mesmo tendo bastante área de mineração. O Canadá é um país extremamente rico em recursos minerais, tá? Especialmente aí o Canadá é o maior produtor hoje do mundo de alumínio. Não, na verdade, que o alumínio esteja em território canadense, mas eles importam, por exemplo, a alumina do Brasil, tá? E aí produzem o alumínio, que é o metal final. Essa região entre a Colômbia Britânica, que eu falei para vocês, e Alberta, que é extremamente rica em petróleo, gás natural e carvão. Então, eles exportam muito isso. E um outro detalhe importante, que além de ter uma grande quantidade desses combustíveis fósseis, a principal matriz energética canadense, gente, é a energia hidroelétrica, em função das montanhas rochosas, o degelo dessa água, da neve e tal, que abastece os rios canadenses, tem um potencial hidrelétrico muito, muito, muito grande. E aí eu queria que também que vocês observassem, ó, que ele coloca aqui nesse mapinha, a ideia das áreas industriais, a gente já vai ver dos Estados Unidos, que é justamente aqui ó, nessa região, na divisa com os Estados Unidos, que também tem um grande impulso industrial aí no Canadá. E aí a região de Vancouver, tá? Vancouver é a cidade aqui da Colômbia Britânica, mas a capital da Colômbia Britânica se chama Vitória. E Vitória é uma cidade que fica nessa ilha aqui, tá bem no sul dela aqui, só que a ilha se chama Vancouver. Mas na ilha de Vancouver, capital Vitória, que é de toda a Colômbia Britânica. E aí eu tenho a cidade de Vancouver, que fica no continente, tá? Também Colômbia Britânica. Outro detalhe importante diz respeito ao uso da terra, e aí eu coloco algumas das principais atividades de pesca, que é bastante importante para os canadenses, mas também de agricultura. A agricultura, ela tem uma importância principalmente na divisa com os Estados Unidos, onde o clima é menos ameno, tá? No sentido do clima mais propício para o desenvolvimento das atividades agrícolas. E aqui a gente coloca principalmente a ideia do trigo de primavera, porque o trigo é uma cultura que gosta do frio. Só que o frio canadense é de 30 a 40 graus abaixo de zero, que não tem como você plantar nada. Então, é na primavera, que já vai estar menos frio, que possibilita nessa região o plantio dele, né?
E nessas outras áreas em laranja, que eu acho que seja isso, você tem área de policultura, pecuária intensiva, aquele gado criado em confinamento e tal. E aí esses produtos como hortifruti grangeiros também são cultivados nessas regiões onde tem os maiores centros. Esse outro verde é onde eu tenho a floresta de conífera, tá? Ou também chamada aí de floresta boreal, onde a extração da madeira vai ser extremamente importante lá no Canadá. Daqui que sai boa parte da madeira que se faz jornal. Hoje tem diminuído muito porque não se imprime mais jornal, obviamente. Em amarelo, as terras improdutivas, porque é um lugar que faz um frio do cão, você não produz nada aqui, tá? Embora você possa ter extração, por exemplo, de algumas frutas aqui nessas regiões aqui, mas é da área de inverno, tá bom? Aqui só para a gente ter uma noção, também dos recursos minerais, que é um país, como eu falei para vocês, extremamente rico, e muito, muito importante isso para o desenvolvimento econômico canadense, tá? Então, para a gente ter uma noçãozinha aí, para vocês terem uma localização. Vou chamar bastante atenção de vocês para a maior área de desenvolvimento é ao longo da fronteira com os Estados Unidos. Aqui são as linhas aéreas e aqui pela intensidade das cores a gente vai ver a densidade demográfica. Média no Canadá, 3,3 habitantes por quilômetro quadrado. Mas olha aqui, ó, em Montreal, no Quebec, né? Toronto e Ottawa, as maiores densidades demográficas do país. E Halifax, e aqui em Vancouver, em Edmonton, tá? E Regina e Winnipeg, que são as maiores cidades canadenses, ok? O segundo país que é importante que a gente tenha uma noçãozinha, e aí, na verdade não é bem uma noçãozinha, mas tem que ter um conhecimento maior, porque é sobre ele que cai mais em prova, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é composto por 50 estados. Nessa imagem não está aparecendo o Alasca nem o Havaí, que são estados norte-americanos, mas a gente consegue ver pela textura um pouquinho da imagem sobre o relevo, que ela vai ser extremamente importante para explicar um pouquinho sobre a ocupação do território norte-americano. Então, as 13 colônias que vão ter como uma barreira, pelo menos no início, de avançar mais para o oeste, os Montes Apalaches, que é toda essa dobração, esse dobramento aqui, que é um dobramento antigo. E aqui no meio oeste, que é um relevo bastante acidentado, que vai dificultar para a agricultura, vai ter um clima bastante árido, por isso que a pecuária vai ser atividade bem importante. E aqui, ó, que você vai ver toda essa região de planície aqui, ó, que vai ter uma agricultura irrigada em toda essa região. Então, olha só, a distribuição das maiores cidades norte-americanas, tá? Que vai ser ao longo da costa leste, tá? Onde vai estar a capital Washington. Lembra que tem Washington capital e tem o chamado Washington DC, tá? Que é o distrito capital de Washington. Mas essa região aqui dos Estados Unidos, ó, esse estado aqui é o estado de Washington. Só que a maior cidade aqui de Washington é Seattle, mas a capital de Seattle é a cidade de Olímpia. Depois tem Oregon aqui com a cidade de Portland também, que é extremamente importante porque são polos de desenvolvimento de tecnologia. Essa é a costa leste e aqui a costa oeste dos Estados Unidos, onde a gente tem aí o estado da Califórnia. Então, aqui todos os estados, está colocando então aqui o Havaí, o estado do Alasca também, tá? Todo o território norte-americano, são 50 estados. Então, nós podemos dividir todo o território americano em grandes áreas, olha só. O Nordeste americano, que é essa área de ocupação primeira dos Estados Unidos, Sul e Sudeste dos Estados Unidos, aqui ó, Sul e Sudeste dos Estados Unidos, na região da Flórida, que é a região do Texas, o meio oeste dos Estados Unidos, aqui é Salt Lake City, tá? Ou Lago de Sal, o oeste dos Estados Unidos, no meio oeste, desculpe, vai estar aqui, que é a região das Grandes Planícies, o oeste dos Estados Unidos, onde tem Salt Lake City aqui, e a costa do Pacífico. A gente vai ver que tem outros nomes para essas regiões, mas é importante que a gente tenha uma noçãozinha. Aqui está bastante estilizado os Montes Apalaches e aqui a região da Cordilheira das Montanhas Rochosas, que é o que eu quero conversar com vocês aqui um pouquinho. Esse mapa que eu estou apresentando, ele mostra a densidade demográfica dos Estados Unidos. Por que isso é importante?
porque a gente vai ver que tem uma lógica na distribuição das atividades histórico-econômicas dos Estados Unidos com essas densidades demográficas. A gente consegue perceber que a região que tem a maior densidade demográfica, que tem mais gente morando nos Estados Unidos, vai ser aqui na região nordeste dos Estados Unidos, tá? E depois, nessa região aqui do oeste, noroeste dos Estados Unidos e na região sul também dos Estados Unidos, e que há um vazio demográfico nessa região aqui do oeste e centro-norte dos Estados Unidos, ok? Então, eu coloco esse outro mapa, que é o mapa de uso da terra. Esse mapa de uso da terra, ele nos dá uma ideia, tá, da distribuição das principais atividades econômicas ou agroeconômicas ou agronegócio, que é extremamente importante nos Estados Unidos. Então, para vocês entenderem a distribuição dessa lógica, que esse é o que nós chamamos de os grandes belts. Belts, em inglês, significa cinturão. Então, os Estados Unidos é conhecido por ter regiões deles especializadas em determinados produtos agropecuários. E aí é o que eu vou tentar mostrar para vocês, que existe uma lógica nessa distribuição, tá? E que não é tão difícil assim de você conseguir compreender. A primeira delas que eu quero que vocês lembrem é essa região aqui, da região dos Grandes Lagos, do nordeste dos Estados Unidos, que é a área mais densamente ocupada dos Estados Unidos. A gente já falou um pouquinho. Aqui, na região dos Apalaches, em função da dificuldade do relevo, principalmente, ele é até hoje ocupado por florestas. Lógico que não tem tudo isso aqui de floresta, pelo amor de Deus, tá? Porque já derrubaram tudo, praticamente. Mas são áreas de florestas temperadas que, pela dificuldade do relevo em ocupação para a agricultura, você tem certas áreas ainda preservadas. Por isso que eu deixei ainda aqui em floresta, tá? A segunda ideia que nós vamos colocar, aqui eu vou colocar todos já, mas é que eu esqueci de colocar a animaçãozinha aqui dos laticínios. Essa região onde está escrito laticínios, que é a região aí dos Grandes Lagos, então justamente por você ter uma grande densidade demográfica, você exige que eu tenha no entorno o chamado cinturão verde, ou que se produzam produtos que estragam muito rápido, como alface, tomate, repolho, essas coisas, para abastecer essa grande população, bem como o laticínio. Só que aqui os grandes laticínios que vão produzir, então, desde empacotar o leite ou os seus derivados, ele vem de gado. E aí esse gado ele vai ser criado em confinamento nessa região. Só que é interessante que se eu tenho gado confinado, ele precisa de ração. E ração basicamente ela é feita de milho e de soja. Por isso que esse cinturão aqui, que é o chamado de Corn Belt, tá? Mas ele olha aqui, ó, às vezes soja e suínos também, que é justamente além do milho a soja, tá? Que também é usado para a produção de ração que vai estar aqui no entorno. Na região central dos Estados Unidos, que é uma região de planície, observem que há dois cinturões aqui de trigo. Esse trigo de inverno, porque ele está mais ao sul dos Estados Unidos. Então, aqui nessa região, o inverno é menos rigoroso do que o inverno nessa região aqui ao norte. Então, aqui o inverno você consegue ter a produção de trigo, tá? E enquanto que aqui no norte o inverno é extremamente rigoroso, então eles não conseguem produzir nada no inverno. A produção vai se dar na primavera, estação pós-inverno, por isso chamado de trigo da primavera ou trigo de primavera. Lembrando que não é só trigo, às vezes os caras plantam soja aqui também, tá? Depois, toda essa região aqui da costa dos Estados Unidos, que ele está colocando aqui a chamada costa tropical, mas principalmente, originalmente, era essa região da Flórida e essa outra região aqui, ó, onde você tem cana-de-açúcar e laranja, que são atividades que precisam de calor e umidade, tá? E, tradicionalmente falando, desculpe, tradicionalmente falando, a gente vai ter toda essa região ao longo do Mississippi, aqui, Missouri e Mississippi, que é uma região que tradicionalmente se produzia algodão e tabaco, que será uma atividade desde o início de colonização aí das 13 colônias, que principalmente nas colônias do sul se utilizam mão de obra escravizada, mão de obra negra, escravizada para poder plantar aí ou produzir isso daqui, que fica muito retratado nos filmes americanos, tá?
vindo para a região oeste dos Estados Unidos, onde a gente vai ter aí as rochosas, o relevo mais acidentado, que bloqueia a umidade do oceano que viria para essa região. Eu vou ter uma área de clima árido e semiárido, por isso que aqui eu vou ter a pecuária extensiva, que é os ranching belt, tá? Que é o gado criado solto aqui em toda essa região. E na costa, no extremo oeste dos Estados Unidos, a região da Califórnia, eu tenho um tipo de agricultura que é chamada de dry farming, que traduzindo dry farming seria o cultivo no seco, mas é porque justamente você utiliza nessa região aqui a agricultura irrigada. Só que é interessante que os caras têm a irrigação é um quanto curiosa, porque por mais que em cima da terra seja seco, a água que derrete das rochosas infiltra no solo e passa por baixo desse solo de volta para o oceano. Então, desde o século XIX, os caras sabem que por mais que seja árido em cima, a água está passando por baixo. Então, tem toda uma técnica de revolver esse solo e pegar essa água de profundidade para fazer essa irrigação. Como eu tenho aqui cidades bastante importantes, Los Angeles, São Francisco, Sacramento, toda essa região, aqui nessa área de agricultura irrigada, são basicamente frutas ou hortifruti grangeiros chamados de cinturão verde para abastecer esses grandes centros, tá? Então essa é a lógica dos grandes cinturões dos Estados Unidos. Essa parte eu vou deixar para vocês darem uma lida com calma, mas é isso que eu acabei de explicar para vocês aí. O Central Belt, que é essa parte mais da agricultura, que eu tenho desde o cinturão ali do trigo, né, o Wheat Belt, o Corn Belt, que é o do milho, e o Cotton Belt, que é o cinturão do algodão, que eu também já comentei aí com vocês um pouquinho. Eu vou colocar para que vocês possam tomar nota e não se perder muito nesse aspecto. Tá? E na parte do West Belt, que ou seja, o cinturão do oeste, eu tenho o Ranching Belt, que é a parte da pecuária extensiva, tá? E o Dry Farming, que são essas fazendas aí que trabalham com a ideia de irrigação, como eu contei para vocês. O outro aspecto importante que a gente tem que desenvolver em relação aos Estados Unidos, ele diz basicamente sobre a questão da industrialização, e aí o filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, ele retrata bem isso. Então, primeira coisa, eu preciso compreender que nos Estados Unidos nós tivemos colônias diferentes, tá? Ou a maneira de colonização é diferente. Eu tenho aí as chamadas colônias do norte, tá? Essas colônias do norte basicamente foram colônias de povoamento, desde que esses caras saíram do Reino Unido ou da Europa para irem para lá, nunca foi para ser uma área de exploração. Geralmente são pessoas que fugiam de perseguições religiosas em si, e o clima era exatamente igual o da colônia, então não tinha nenhum produto diferente, tá? Daquilo que já era produzido, que já tinha na colônia, então não tinha assim, um interesse muito grande em relação ao que fosse produzido lá. Isso aqui é bem importante, vigorava-se pequena propriedade, então minifúndio, tá? Trabalho livre, familiar e a policultura nessas regiões. Por isso que é extremamente importante. Isso teve como resultado, então, a promoção de uma economia livre da rígida exploração mercantilista inglesa e também permitiu o desenvolvimento de manufatura e de atividades comerciais com outras regiões, bem como pesca e a siderurgia, que é o que já acontecia com eles no continente europeu. Eu coloco aqui desde os puritanos, dos Quakers, que a gente vê na veia até hoje, ou ainda dos Amish, que é bem tradicional na cultura dos Estados Unidos, que são bem típicas desses primeiros migrantes para essa região, tá? Que vai ficar nessa região aqui dos Grandes Lagos, então as colônias do norte. Já nas colônias do sul, gente, eu tenho que deixar bem claro que eles vão ter uma colonização completamente diferente, tá? Que é onde a gente vai ter o Cotton Belt, que é o cinturão do algodão. E aí, o que eu tenho de diferente? Elas já são baseadas em grandes propriedades, trabalho escravo negro, na monocultura para exportação, que vai sair tanto o tabaco quanto o algodão. Por isso essas áreas são chamadas de plantation, são grandes áreas monocultoras que destinam-se à exportação. E, lógico, como essas matérias-primas, o algodão, que é a base para a Revolução Industrial do Reino Unido ou da Inglaterra, vai fazer com que haja um domínio da metrópole sobre essas áreas da colônia muito, muito maior, tá? Porque é daqui que vem a riqueza, basicamente,
para o Reino Unido, além de matéria-prima para o processo de industrialização. Então isso aí tem que ficar bem claro para vocês. Gente, tabaco, para quem não sabe, é onde se faz o cigarro. Então olha só aqui nesse mapinha de novo que eu quero mostrar para vocês. Aqui, mão de obra livre assalariada no norte, enquanto que no sul, mão de obra negra, então mão de obra escravizada, né? Além, então, de colônias de plantation, que se destina basicamente à exportação. Além disso, eu quero comentar com vocês aqui agora a região dos Grandes Lagos, a importância, por que daqui que nasceu a indústria nos Estados Unidos, que já é líder da segunda revolução industrial lá no século XIX. Então, a região nordeste dos Estados Unidos, a proximidade com o Oceano Atlântico, que vai favorecer a ideia dos transportes. Nessa região dos Grandes Lagos, nós vamos ter grandes jazidas de carvão mineral próximo dos Apalaches, que é o combustível da segunda revolução industrial aí ainda, tá um pouquinho, pelo menos para o início dela. As grandes jazidas de ferro próximo aos Grandes Lagos, então eu tenho carvão, eu tenho ferro, que é a matéria-prima para a produção aí do aço, basicamente, e também a disponibilidade nesse entorno dos Grandes Lagos, que são navegáveis, aí uma grande quantidade de recursos naturais. Aqui eu coloquei bastante desatualizado, mas para você ter uma noção da riqueza que é os Estados Unidos também na questão de produção mineral e energética. Olha que interessante isso daqui, ó. Os Grandes Lagos favoreceram imensamente os transportes. Ao contrário do que a gente pensa, os lagos eles não estão todos no mesmo nível, na mesma altitude. Eles estão em altitudes diferentes. E essas diferentes da altitude, eles acabam favorecendo a construção das usinas hidrelétricas e também o sistema de eclusas de navegação. Então, eu quero que vocês observem os grandes lagos que eu falei para vocês, ó, o Superior, Michigan e Huron, Erie e Ontário. Aqui seria a vista deles no inverno, olha só. Tá? Chega a congelar uma parte significativa deles ou uma camada bem fininha de gelo. O Michigan que já é um pouco mais difícil, né? E aí olha que interessante, esses lagos, todos eles aqui, ó, eles estão, se a gente olhar todos esses 5 lagos principais, mas olhando num perfil topográfico, a gente vai ver que eles estão, olha só, em altitudes diferentes. E esses desníveis entre eles que são utilizados para a geração de energia elétrica. Olha a diferença de altitude de 100 metros entre o Lago Ontário, que está aqui, ó, tá? E o Lago Erie, que está aqui. Então, essa queda de 100 metros, olha quanta possibilidade de geração de energia elétrica, tá? E aí todo um sistema de eclusas, que são embarcações para subir e descer navios, sistemas para subir e descer navio, que faz com que toda essa região possa ser utilizada para navegação, geração de energia, por isso que nasce a indústria. E toda ela, então, aqui ainda navegável via Rio São Lourenço, para chegar no Oceano Atlântico, ou ainda por canais artificiais, como eu vou mostrar para vocês, ó, para trazer aí as mercadorias dessa região até a região aqui, pelo Rio Hudson, que é esse daqui, até Nova York. Aqui para vocês entenderem o princípio de funcionamento de uma eclusa, que são esses elevadores para embarcações. Pode variar um pouquinho como elas são construídas, mas o princípio é exatamente o mesmo para todas, né? Tanto para quem está subindo ou para quem está descendo, aí esses desníveis, né? Então, aqui esses grandes lagos e aqui um canal, ó, até chegar ao Oceano Atlântico, ou ainda do Lago Erie, que está aqui em Ontário, ó, um canal que é construído nessa região, aqui é o Rio Hudson, até chegar aqui na região de Nova York, aqui é a ilha de Manhattan, tá? Só para a gente ter uma noçãozinha da coisa. Os recursos energéticos muito bem distribuídos pelos Estados Unidos, principalmente petróleo e gás, tá? Carvão mineral também. E aí os complexos hidrelétricos, vamos ter rios nos Estados Unidos com potencial muito grande para geração de energia, mas há uma concentração aqui na região dos Grandes Lagos. Então, tudo isso é a base para a colonização dessa área, para a grande aglomeração demográfica nessa área, que vai ser aí hoje chamado de Rust Belt, ou Cinturão da Ferrugem, porque é a região onde começou essa industrialização dos Estados Unidos. Então, a arrancada industrial tem a ver com a Guerra de Secessão, que é 1861, 1865. Secessão significa separação, tá?
Então, nessa época, os Estados Unidos já contava mais ou menos com 60 milhões de habitantes, concentrados basicamente na região do litoral leste. Durante essa guerra da secessão, vai acontecer uma coisinha chamada Homestead Act, tá? Esse ato deles era de doação de terras de mais ou menos aí 500 metros quadrados para a população que quisesse ocupar o oeste dos Estados Unidos. Então, o governo vai começar a dar terra para essa população. Isso vai levar à interiorização da ocupação. 1863 marca o fim da escravidão nos Estados Unidos, e aí, obviamente, as colônias do norte que brigaram com as do sul, tá? Que é a ideia aí que eu já vou colocar para frente, dos confederados e tal, que vai fazer com que o norte vencendo, que era pautado na mão de obra livre, assalariada, etc., etc., significa um incentivo muito grande para a expansão do mercado consumidor, que vai levar justamente aí ao incentivo do processo de industrialização dos Estados Unidos, esse mercado consumidor que leva à expansão da indústria e da atividade agropecuária. Então, aqui a ideia dos confederados, tá? Que são os estados aí, basicamente, defensores da mão de obra escrava do grande latifúndio, e nós vamos ter aí os estados da União, mão de obra livre, pequena propriedade, queriam a independência, atividade industrial e coisas do tipo. Nessa guerra aqui, que milhares de pessoas morreram, nós vamos ter o norte vencendo, que implanta esse modelo capitalista para o restante dos Estados Unidos, e essa marcha para o oeste, para a ocupação aí dos Estados Unidos, tá? Então lembra que isso se dá após a independência dos Estados Unidos, que é em 1776. Então é quase 100 anos depois da independência que a gente vai ter esse conflito. Essa lei, gente, tá, dizia que qualquer chefe familiar maior de 21 anos e que nunca tivesse lutado contra os Estados Unidos em algum conflito, teria o direito de ocupar um quarto de milha quadrada, tá? De terras devolutas desocupadas. Dessa forma, o modelo baseado na pequena propriedade, policultura e de mão de obra familiar resolveu a questão agrária norte-americana. Isso foi a base, como fosse de uma reforma agrária nos Estados Unidos, coisa que nunca aconteceu no Brasil. Aqui a gente vai ter uma noção desse crescimento demográfico, como a partir de 1860 nós vamos começar a ter, então, justamente pela ocupação do oeste dos Estados Unidos, aí também a industrialização, as grandes ondas de migração dos Estados Unidos. No período de Primeira Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que tem um crescimento muito grande aí de migração. Desde a lei de regularização, por exemplo, dos clandestinos, por isso que vai ter esse crescimento exponencial. Eles já estavam aqui antes, mas não eram contabilizados. Justamente quando os Estados Unidos ainda vai precisar de muita mão de obra. Então, esse imigrante é muito bem-vindo. E depois eu vou explicar por que começa a entrar em declínio a partir dos anos 90, e basicamente essa entrada de imigração. Aqui eu vou colocar dois mapinhas só para a gente ter uma noção rápida de que essa marcha para o oeste dos Estados Unidos ela é acompanhada da construção de rodovias para facilitar a circulação pelos Estados Unidos. Por isso que essas pequenas propriedades elas começam a prosperar no oeste ao longo dessas ferrovias. Então todo esse processo de crescimento ou de construção dessas rodovias para o oeste dos Estados Unidos, lógico, vai ter um conflito fodido com a população indígena que vai ser dizimada também nos Estados Unidos, tá? Não é uma coisa paz e amor, muito pelo contrário, mas veio toda ela com planejamento de ocupação e desenvolvimento desses territórios. E é justamente que, como resultado dessa guerra de secessão, mais essa doação de terras, nós temos 618 mil mortes. Gente, isso para números americanos da época é gente pra caramba, tá? Consolidação da política dos Estados Unidos, baseada lá da política capitalista do Nordeste dos Estados Unidos, fortalecimento dos estados nortistas que defendiam a industrialização, tá? A conquista do Oeste, o imperialismo norte-americano no continente, começando pelo domínio do Sul, que era escravocrata, e depois para o Oeste dos Estados Unidos, fim da escravidão, e aí, obviamente, é exatamente na região sul dos Estados Unidos que nós vamos ter, que são os estados mais racistas, preconceituosos até hoje, que nós vamos ter aí o aparecimento, por exemplo, desses grupos ultra mega power direitistas aqui, racistas, que é da Ku Klux Klan, para a gente ter uma noção, tá? Nessa época de marcha para o oeste, que surge a ideia do sonho americano, o self-made man, os homens que se fazem por si mesmo,
Então, eles que se tornaram grandes ricos, que é a ideia do sonho americano, que qualquer um poderia enriquecer, a gente sabe que isso não é verdade. Então, você vai ter o desenvolvimento do setor ferroviário, siderúrgico, elétrico, petrolífero, automobilístico, químico. São várias corporações nesse momento ainda de livre mercado, digamos assim. Mas em pouco tempo esse sonho ele acaba porque você tem a formação dos truces, você tem a formação dos cartéis e aí sobrevive, como eu coloquei aqui, quem tiver maior poder de fogo. Em pouco tempo você tem essas anexações dos concorrentes e você começa a ter aí os monopólios sobre esses serviços. Mas a ideia do self-made man ainda é muito forte, ou a ideia de um sonho americano, que é justamente essa sociedade do consumo, tá? Nessa região onde nasceu a indústria, que é basicamente aí uma indústria automobilística, siderúrgica, metalúrgica nos Estados Unidos, hoje essa região está em declínio, tá? Por isso que essa região aqui é chamada de Rust Belt, ou traduzindo isso aqui para o português, é o cinturão da ferrugem. Era uma indústria pesada, que necessitava de grande mão de obra. O desenvolvimento da tecnologia e a concorrência em nível internacional que vai levar à desconcentração da atividade industrial dos Estados Unidos, onde essas indústrias começam a sair daqui, que tem os sindicatos organizados, terreno mais caro e tal, e começam a migrar para os países pobres, onde mão de obra e recursos naturais eram mais baratos. Além também, durante a Guerra Fria, isso aqui é pós-Segunda Guerra Mundial, gente, o medo de um ataque nessa região levou os Estados Unidos a diversificar a atividade industrial e daqui eles começam a espalhar por vários cantos nos Estados Unidos, tá? Só para a gente ter uma noção, eu vou colocar aqui da cidade de Detroit, por exemplo, que foi uma cidade dos Estados Unidos que abriu falência em função das pessoas abandonarem, ou a atividade econômica, a indústria abandonar essa região. Essa região aqui de Detroit, né, que a gente já chegou a ser a maior fábrica da Chrysler, tá, de tanques Sherman durante a Segunda Guerra Mundial, que era a ideia de prosperidade. E toda essa região aqui de Detroit, que eu falei para vocês, que é uma cidade em decadência, tudo isso aqui é abandonado. Ó. Como já foi um dia símbolo de prosperidade e hoje aí de abandono. Tá? Então, o que foi essa cidade, o que sobrou hoje? A gente consegue perceber pela noção, ó, de imagem aérea da década de 40, de ocupação, e hoje, 2003, o que tinha hoje, ou seja, um completo abandono desse local. Então, o Manufacturing Belt, o cinturão industrial, que era essa região do Nordeste dos Estados Unidos, chegou a ocupar 75% da produção industrial norte-americana, hoje é muito menos do que 50%, em função da elevação do custo de produção, salários maiores, impostos, sindicatos organizados, e aí você começa a ter essa descentralização em direção sul e oeste dos Estados Unidos. E aí é que aparece a indústria que a gente chama de Sun Belt, ou cinturão do sol, que são áreas mais aquecidas no centro-sul dos Estados Unidos, principalmente aqui na Califórnia, na região aqui do estado da Geórgia, do Oregon, desculpe, e aqui o estado de Washington. Geórgia é esse estado aqui, ó, tá? E aí a Flórida, a região do Texas, é aqui onde que nós vamos ter, por exemplo, toda a indústria espacial dos Estados Unidos, aqui no Texas, tá? Tem várias regiões, mas a base de lançamentos, que é Cabo Canaveral, aqui na região da Flórida. Nessa nova atividade pela corrida industrial pós-década de Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um investimento pesadíssimo nos Estados Unidos, gente, graças à Guerra Fria, a uma indústria de tecnologia. Então, você vai ter o aparecimento, por exemplo, do Vale do Silício, que é justamente essa região aqui da Califórnia, que tem a ver também pós-Segunda Guerra Mundial, de reconstrução do Japão, Coreia do Sul, os tigres asiáticos, que acabam tendo uma tensão norte-americana muito maior para a não expansão dos soviéticos. Então, toda a atenção se volta para a Califórnia, embora já tivesse atenção desde o final do século XIX por terem encontrado grande quantidade de ouro nessa região. Então, para dar suporte a esse desenvolvimento dessa indústria de tecnologia, grandes universidades que começam a aparecer, como a Stanford, aqui nessa região, né, de São Francisco, a Orange County, aqui na região de Los Angeles, a Caltech também, tá, que vai formar aí o Vale do Silício, que é uma região de desenvolvimento de
tecnologia. Mas não é só aqui no Vale do Silício que tem. O próprio Windows, por exemplo, a Microsoft é desenvolvida aqui em Seattle, nos Estados Unidos, nessa região, onde tem até hoje a fundação do Bill Gates aqui. Tá? Essa região também de petroquímica, que é muito importante, porque aqui é uma região que tem bastante petróleo, essa região aqui do Texas, tá? E aqui é uma região de indústria aeroespacial aí de aeronáutica, tá? Então, aqui as indústrias tradicionais, que a gente chama isso aqui de Rust Belt, cinturão da ferrugem, tá? Em decadência, e as indústrias de ponta nessa região, tá? Lembrando que aqui na região de Boston, também aqui da Filadélfia, onde você vai ter universidades extremamente importantes ou de ponta, tá? Aí nos Estados Unidos. Isso é bem importante, que é a Rota 128, que é a rota da tecnologia. Então é importante que vocês tenham essa noção, tá? Eu coloquei alguns pontos para vocês lembrarem, ter uma noção daqui. Por que os foguetes são lançados aqui da região da Flórida? Por ser o ponto mais próximo da linha do Equador deles, é onde a Terra tem maior velocidade de rotação, tá? Para o território americano. Então, aqui seria uma força de impulso para facilitar no lançamento desses foguetes, economizaria menos combustível. Então, essa migração da atividade industrial, gente, ela vem como, por exemplo, para onde ela está indo também a rota de atração de pessoas ou de imigrantes. Então, é onde a gente vai mostrar os destinos dessas migrações. O MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é justamente também dessa região aqui de Boston, tá? Como Harvard também, que vai ser nessa região, das melhores e maiores universidades do mundo, tá? Para o desenvolvimento de tecnologia. Aqui para vocês acompanharem basicamente um resuminho de tudo isso que eu falei para vocês, o que leva ao aparecimento da indústria nos Estados Unidos, as condições históricas, econômicas, naturais, o Manufacturing Belt, desde a concentração industrial e depois o processo de desconcentração industrial, em função de concorrência internacional, ok? Isso aqui para vocês anotarem, isso aqui é bem importante, tá, gente? Depois, no terceiro país da América do Norte, a gente vai comentar um pouquinho, só que bem mais rápido, é o México, que é o irmão pobre aí da América do Norte. O México é um país que tem aproximadamente 127, 128 milhões de habitantes. E acho que o maior problema que o México enfrenta, além da questão de ser um país dominado, uma parte significativa pelos traficantes ou narcotraficantes, é uma rota de entrada de milhares de pessoas que buscam entrar nos Estados Unidos atravessando a fronteira, tanto que o Trump aí vem com a ideia já há muito tempo, na verdade, né, de construção de um muro para dificultar a entrada desses latinos nos Estados Unidos. Essas cidades, como Cidade Juarez aqui ou essas outras aqui na próxima de fronteira, são cidades muito violentas. Eu recomendo, se vocês quiserem assistir aí uma série de filmes maravilhosos, tem o Sicário, que mostra como essas cidades aí são dominadas pelos os narcotraficantes, que vão abastecer, obviamente, aí o mercado americano. Mas o México é um país, tirando essas questões, como o Brasil também tem muito grande de violência, de drogas e coisas do tipo, o México é um país maravilhoso também para se visitar. O México, ele tem algumas peculiaridades, é um relevo bastante acidentado, que vai dificultar bastante o desenvolvimento da agricultura. Ele é cortado pela Serra Madre Oriental, Serra Madre Ocidental, e aqui no meio que vai ficar a cidade do México, que é a capital do México, que é hoje aí uma das maiores cidades do mundo, a maior junto com São Paulo, Nova York e a cidade do México. Também você consegue ver pelo dobramento moderno, diferenciado, que é uma área de encontro, de choque de placas tectônicas, e volta e meia a gente tem tremores de terra bastante intensos aqui, tá? Na cidade do México, que era a capital aí dos aztecas, na verdade era uma ilha num lago, e todo esse lago acabou sendo aterrado, essa água foi drenada, e toda essa área, então, ele não tem uma estabilidade geológica grande, por isso que esses tremores de terra acabam tendo aí um potencial de estrago gigantesco nessa região, tá? Uma outra coisa importante para finalizar essa parte da aula, que eu quero que vocês observem, que em 1993, esses três países eles criaram um bloco econômico chamado de NAFTA,
que é North America Free Trade Agreement, que é Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que permitia a livre circulação de mercadorias e serviços entre os três países, sem aí o pagamento de impostos, com o objetivo de fazer com que esses produtos se tornassem mais competitivos. Já vou comentar sobre isso, tá? Que é bem importante. No ano de 2018, começou em 2017 a negociação, aprovado em 2018, entra em vigor agora, que o NAFTA ele muda de nome e ele é chamado de USMCA, que é Estados Unidos, México e Canadá, que é uma renegociação do NAFTA, que não existe mais. Então, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, ou Tratado de Livre Comércio da América do Norte, hoje é chamado apenas de Estados Unidos, México e Canadá. Tá? Que se a gente juntar aqui em português seria EUMECA, tá? As iniciais, mas tomem cuidado que é a mesma coisa também que NAFTA 2.0, que é criado em 2018. Então, Estados Unidos, México e Canadá. Primeiro, qual que era a ideia lá do NAFTA? Reduzir as barreiras alfandegárias no que tangem as taxas cobradas em relação aos produtos importados, ou seja, a importação dos países teria essa redução de preços, tá? Favorecer a circulação de bens e serviços entre os países, promover o aumento das oportunidades de investimentos entre os países, proteger a propriedade intelectual dentro de cada território, tá? E oferecer condições justas para uma competição na área de livre comércio. Essas condições justas, a gente, pelo amor de Deus, tem que entender que é sempre relativo. Uma coisa muito importante, que tem que ficar bem claro, que só era permitido e ainda é a livre circulação, entre aspas, de mercadorias e serviços, não de pessoas. O único bloco que tem essa livre circulação de pessoas, tá, é a União Europeia. O NAFTA não tem livre circulação de pessoas, tanto que é uma dificuldade, eu tenho lá a ideia do muro para dificultar a entrada desses latinos nos Estados Unidos. Então, aqui vai surgir um fenômeno bastante importante, que são as chamadas indústrias maquiladoras. Então, como que elas funcionam? Se há uma livre circulação de mercadorias, então nos Estados Unidos, por terem salários maiores, impostos pode ser até maiores dessas empresas, ou ainda, principalmente em função de legislação ambiental ou mesmo custo de energia, muitas dessas empresas migraram para o México, porque saem muito mais baratas para elas mandarem esses produtos para o México. Lá no México, aproveitando a mão de obra extremamente barata e às vezes uma legislação ambiental não tão eficiente, os bens, as mercadorias são produzidas no México e como eles não pagam impostos, depois de produzidas no México, esses produtos voltam para os Estados Unidos, tá? Via México e não pagam impostos. E aí até chegar lá no consumidor final norte-americano. Então, o México acabava, entre aspas, ganhando alguns benefícios por gerar mais emprego no país, uma quantidade maior de renda também nesse país, e isso poderia beneficiar os Estados Unidos no sentido de deixar os seus produtos mais competitivos no nível internacional e se gerar emprego no México, então, entre aspas, seriam menos pessoas querendo migrar para os Estados Unidos. Só que, mas cadê o Canadá aqui? O Canadá, a gente nunca teve um interesse muito grande, mas ele entra para não perder, no sentido para que ele não seja isolado na América do Norte tem aí as suas parcerias também com os Estados Unidos. Mas as relações são muito mais intensas entre México e os Estados Unidos do que com o terceiro parceiro, que seria aí o Canadá. Então aqui eu coloco as principais cidades onde que a gente vai ter essas maquiladoras, principalmente aí nas fronteiras com os Estados Unidos, porque facilita essa troca dessas mercadorias entre esses países. Lembrando aí a ideia da mão de obra mais barata mexicana. Mas o que mudou? Então, por que o Trump renegociou esse acordo? Primeira coisa que houve uma mudança do nome de NAFTA, passou a ser US, que é dos Estados Unidos, México e Canadá, não sei nem como pronunciar esse negócio, tem que falar o nome dos três países, porque oficialmente o nome é Estados Unidos, México e Canadá. Só uma coisinha que eu devia ter falado lá no início da aula. Gente, quando a gente se refere aos Estados Unidos, a gente pode chamar eles de norte-americanos ou estadunidense, tá? Os dois estão corretos. Ah, professor, mas eu também sou americano porque nasci na América.
tá? Mas é que o nome Estados Unidos é Estados Unidos da América do Norte. Então, esse norte-americano ou e tal é uma referência não somente ao continente, tá? Mas ele é uma referência ao próprio nome dos Estados Unidos. Olha algumas mudanças que foram propostas, então. Setor automotivo. O México é um dos maiores produtores do continente americano de carro, tá? Junto com o Brasil e a Argentina. Então, olha só, o novo acordo pretende impedir que indústrias transfiram-se para locais com mão de obra mais barata. A ideia é que cerca de 75% das peças de um carro sejam fabricadas nos Estados Unidos, por trabalhadores que recebam, em média, 16 dólares por hora. Então, aquela ideia de levar a indústria inteira para o México, game over, tá? Justamente que é uma ideia que o Trump diz que estão perdendo os empregos nos Estados Unidos, então obrigar que seja produzido lá. Gente, muitos países no mundo têm procurado investir e produzir na China. Esses mesmos países buscam investir no México, por quê? Investindo no México, que tem um custo de produção menor, significa ter um acesso ao mercado consumidor norte-americano em função desse acordo aí entre esses três países, tá? Por isso que o México é extremamente atrativo em nível internacional, tá? No setor de laticínios, o Canadá concordou em diminuir as barreiras no setor de laticínios, já que o governo dos Estados Unidos classificava a proteção dos produtos lácteos injusta, com altas tarifas de importação. Assim, amplia-se o mercado de laticínios entre Canadá e Estados Unidos. Observe mais, porque no Canadá tem uma facilidade maior para esse tipo de produção, tá? Eu quero que vocês observem bem claro aqui a questão que não há uma relação, claro que existe trocas comerciais entre México e Canadá, mas é sempre Canadá com os Estados Unidos ou México com os Estados Unidos. E aí, obviamente, os Estados Unidos, por ter a maior população, a economia mais pujante, ela acaba sendo uma das grandes favorecidas com esses dois. Outro aspecto importante é que, ao contrário do NAFTA, que não possuía tempo determinado para estar em vigor, o Estados Unidos, México, Canadá deixará de vigorar em 16 anos. Portanto, estabeleceu-se uma cláusula de validade, quando que esse acordo deixa então de existir. Outro aspecto na propriedade intelectual. A proteção da propriedade intelectual já existia. O novo acordo propôs o aumento dessa proteção, oferecendo-a a farmacêuticos e inovadores agrícolas. Essa proteção estende-se também aos direitos autorais de escritores e compositores. Em relação ao comércio eletrônico, esse grupo, esse bloco, tá, veta os direitos aduaneiros para os produtos distribuídos digitalmente, como os jogos de livros eletrônicos, ou seja, eles não vão ter mais aquela livre circulação, a necessidade desse pagamento de impostos, justamente pelo direito desses produtos, o que é produzido em cada um deles. Tudo bem, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a aula da semana que vem, onde falaremos sobre América Central e América do Sul. Abraço. Qualquer dúvida, meu povo, me escreva.